Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós começamos na semana anterior, quando começamos a falar sobre a beleza da mensagem de saúde. E como a gente sabe, quando a coisa é boa, ela é bonita, a beleza da mensagem de saúde, e é benéfica, é boa. Infelizmente, o inimigo, ele sempre procura atrapalhar, ele sempre procura atropelar, ele sempre procura tirar do foco das pessoas. E para isso, ele usou um critério, que é usar alguns mitos que dão uma imagem distorcida e leva as pessoas, infelizmente, a ficar desestimuladas, a praticar os princípios de saúde, e aí tem uma saúde debilitada, ou seja, uma qualidade de vida deficiente, infelizmente. Então, na semana anterior nós estivemos vendo sobre saúde não tem nada que a ver com salvação. Por sinal, se porventura você não assistiu o vídeo da semana anterior, eu devo dizer que eu vou colocar no final desse vídeo, na descrição dele, o link do conteúdo da semana anterior, que foi saúde não tem nada a ver com salvação. E recomendo que você assista, porque você assistindo o vídeo anterior, você vai ter uma compreensão melhor para o conteúdo desta semana que nós vamos ver agora. Um vai completando o outro. São mitos que têm denegrido a imagem de saúde. Agora, nessa semana nós estamos falando sobre o segundo mito da mensagem de saúde. Algumas pessoas dizem assim: ter um estilo de vida saudável é garantia de salvação. Talvez você não ouviu alguém falar assim, mas vamos dar uma olhadinha primeiro o que as Escrituras Sagradas falam sobre a salvação. Ponto importante. O livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 28, nos diz as seguintes palavras: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então, esse é um passo importante. Antes de tudo, justificação pela fé, sem obras da lei. Porque, infelizmente, é um outro extremo que tem as pessoas acharem que pelo fato de serem zelosos, de serem cuidadosos com a saúde, estão garantindo a salvação. Agora, pensem comigo o seguinte: é bom a gente considerar. Você talvez nunca vai ouvir alguém falar abertamente sobre isso com você, de que por viver um estilo de vida saudável tem a salvação garantida. Mas, infelizmente, algumas pessoas não falam abertamente, mas no modo de proceder deixam transparecer isso aí. Então, esse é o ponto perigoso que nós temos que considerar, tá certo? Então, pensar um pouquinho. Se você vive um estilo de vida saudável, então seja cuidadoso com as suas palavras, quando você for testemunhar, quando você for falar sobre saúde para alguém, para que não deixe transparecer esta imagem dolorosa. Esse é o ponto importante que nós não podemos deixar de considerar. E se você não vive os princípios de vida saudável, então o ponto importante é entender que isso é um mito, que a preocupação nossa não é fazer para ser salvo, mas que a recomendação é fazer para a glória de Deus, de acordo com o que nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E outra, então, o primeiro ponto de zelar da saúde é porque o corpo não é seu, ele pertence a Deus. Isso é o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, onde nos diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Agora, verifiquem comigo. Então, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, tenho que zelar do templo do Espírito Santo, porque ele não me pertence. 2 pontos. Terceiro, é para o meu bem também. É para mim, meu bem-estar. Não é bom para mim quando eu estou bem de saúde? Não é bom para você quando você está bem de saúde? Esse é o fator importante. Então, pontos que a gente não deve deixar de considerar. Não é para você garantir a salvação. É para você glorificar a Deus. É para você manter em um estado de conservação satisfatório o templo do Espírito Santo. É para você então usufruir de uma boa saúde. Deus pede para a glória dele uma coisa que é boa para você. Já pensou que maravilha? Que interessante. Agora, existe um outro ponto ainda importante, que às vezes algumas pessoas que tentam viver o estilo de vida saudável, eles passam de uma forma tão distorcida, de uma forma tão agressiva, e, às vezes não fazem por maldade, coitados, fazem até sem perceber, que não consideram que, em vez de beneficiar, estão atropelando, infelizmente. Aqui eu tenho até um pensamento que diz o seguinte: a mensagem de saúde, né? Em vez de ela ser apresentada para a bênção, ela é transformada, a reforma de saúde, transformada a reforma de saúde em uma deformação da saúde. Infelizmente. Isso você encontra no escrito de Ellen G. White, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 202. Então, nós precisamos entender o seguinte: não devemos nos preocupar em agredir as pessoas que não vivem o estilo de vida como deveriam. Não devemos acusá-los. Não devemos mostrar os erros que eles estão cometendo. Não é essa a nossa preocupação. A minha preocupação é mostrar o lado bom, o lado positivo, o quanto eles poderiam ser beneficiados, o quanto eles seriam abençoados em uma porção maior em viver um estilo de vida saudável. Dá para sentir como é bem diferente a situação? Então, precisamos entender uma coisa. Se formos cuidadosos em viver os princípios de saúde e testemunhar com sabedoria, com o Espírito de Deus, então nós vamos conseguir levar pessoas a serem abençoadas, beneficiadas, sentindo o desejo e o prazer também de serem obedientes nesses princípios maravilhosos. Isso é muito importante. Mas se não, em vez de nós acolhê-los, nós vamos criar uma imagem distorcida. Isso desagrada a Deus. Cuidar da saúde é bom. Por quê? Nós, cuidando da saúde, estamos glorificando a Deus, estamos mantendo o templo do Espírito Santo em estado conservável, agradável, e estamos em um estado bom, em um estado saudável, feliz. Teremos mais disposição para ser bênção para as pessoas. Teremos uma mente lúcida para compreender as grandezas de Deus. Teremos nervos calmos para decidirmos, raciocinar e agir com sabedoria, para decidir entre o certo e o errado e ter determinação para seguir o certo e abster-se do errado. Eu tenho me preocupado com isso. É desejo do meu coração viver esse princípio de saúde. Agora, tenho que saber do seguinte: o primeiro passo importante que eu tenho que entender: existe uma relação entre a saúde e a salvação. Se bem que o estilo de vida saudável não garante a salvação de ninguém, mas ele nos dá condições de resistir às provas com menos pressão, com menos sofrimento, com menos risco de ser vencido. Eu quero viver essa mensagem gostosa. E você, já entendeu isso?
Você já entende? Você que já vive essa mensagem também, já entendeu o quanto você tem que ser cuidadoso ao transmitir essa mensagem para os outros? Você que não vive essa mensagem, viu como ela é importante, como ela é verdadeira, como ela é útil? Gostaria de viver essa mensagem também? Então diga no seu coração agora: Senhor, eu preciso viver essa mensagem, porque é para a glória do teu santo nome, é para manter o templo do Espírito Santo de uma forma aceitável, e é para o meu próprio bem-estar, é para que eu tenha uma mente lúcida para compreender as coisas preciosas do céu, é para que eu tenha mais capacidade de discernir entre o certo e o errado e força para praticar o certo. Diga assim no seu coração: me ajude, Senhor, a viver essa mensagem e a ser cuidadoso para testemunhar para outras pessoas de uma forma amável, que eles possam sentir também o prazer de obedecer. Diga assim no seu coração: eu quero viver essa mensagem no dia a dia, cada vez mais. Eu que já tomei essa decisão, quero continuar com essa decisão. Me ajuda, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até na próxima semana, quando estaremos falando sobre mais um mito da mensagem de saúde. Amém.